Anete, ondas binaurais funcionam mesmo? Primeiro, não existe ondas bineurais, isso não é o nome de uma onda. Bineural é uma técnica, é um artifício tecnológico utilizado para produzir uma frequência no cérebro. E de onde vem isso? Os cientistas estudando o cérebro descobriram que existem frequências cerebrais e que essas frequências cerebrais correspondem a determinados estados mentais, estados emocionais. Então, existem frequências que te deixam no estado meditativo, mais animado, mais relaxado. Então, são frequências, e quando não é no cérebro todo, é em regiões específicas. Mas as frequências do cérebro, tá, que foram descobertas, mapeadas, tudo isso aí é fato, tá? Você pode analisar. Eu até acho que fiz referência às pesquisas sobre esse assunto, se não farei futuramente. Então, você pode pesquisar a respeito de frequências cerebrais e sua associação com estados mentais. Ok, a gente sabe disso, sabe que isso é um fato, porém, a gente pode usar isso para nosso benefício? Não. Por quê? Porque som, que é uma maneira de a gente produzir frequência, ou luz, nós temos uma capacidade auditiva. Essas frequências estão dentro do cérebro, mas qualquer som para chegar no cérebro vai passar pelo ouvido. E a nossa audição tem um limite máximo e mínimo. Então, quando a gente fala sobre infrassom, a gente não escuta o infrassom, nem o ultrassom. Então, estão fora da nossa audição. As frequências cerebrais, se fossem transformadas em som, não seriam sons audíveis, não faria nenhuma diferença. Então, se a gente criar aqui um som numa frequência cerebral específica, por exemplo, teta e tal, poucos ciclos, 4, 3 ciclos por segundo, não faria nada, você não ia escutar. Ou seja, ela não chegaria no cérebro. Ou seja, apesar de a gente saber que a frequência faz isso ou faz aquilo, nós não podemos aproveitar em termos práticos. É um conhecimento interessante, mas não é útil. Foi aí que eles descobriram, através de uma coisa divertida que vocês devem ter na internet, que é aquele som 8D, 4D. Não fizeram esse tipo de coisa? Por exemplo, você pega aí um som, bota um fone de ouvido, e é um som 8D, isso aí são nomes, são formas de gravação. Quando você põe o fone de ouvido e escuta, você tem a impressão que alguém está falando atrás de você, outra pessoa em outro lugar. Tem inclusive uma experiência que eu acho bem interessante sobre uma pessoa esquizofrênica ouvindo vozes. Então você vai escutar exatamente como seria uma pessoa esquizofrênica ouvindo vozes, com delírios auditivos. Aí você põe e você ouve, como se pessoas ao seu redor falassem, saindo de baixo, de cima, etc. Vamos lá. Na realidade, você tem um fone de ouvido aqui e outro aqui. E o som está saindo estéreo, direito e esquerdo, só de... Como é que você, então, tem a impressão nítida de que o som está vindo de cima para baixo? Ou de baixo para cima? Ou, aliás, como é que você sabe de onde o som está vindo? Isso acontece pelo mesmo motivo que nós, quando tapamos um dos olhos, perdemos a noção de profundidade. Como é que funciona? A nossa visão. Então, nós temos o olho direito que vê um âmbito e o olho esquerdo que vê outro. Tem uma pequena diferença entre o direito e o esquerdo. O cérebro pega essas duas coisas, calcula isso e produz uma imagem tridimensional no cérebro. Então, nós enxergamos de maneira bidimensional e transformamos em 3D dentro da cabeça. Por isso, aquelas ilusões de ótica que você pinta e a pessoa acha que aquilo é um objeto tridimensional. Com o som, é exatamente a mesma coisa. Então, nós temos o ouvido direito e o ouvido esquerdo. Então, o som vem daquela direção. Então, quando ele chega no ouvido direito e esquerdo, tem uma pequena diferença. Lembra da visão? Então, a audição, você vai ter uma diferença, um atraso, uma mudança. O que é que o cérebro faz? Ele calcula isso e, com essa angulação, ele diz que o som vem de lá, ou vem de lá, vem toda parte. Sendo que a precisão do som é maior do que a audição, porque a gente pega todos os 360 graus, enquanto que a visão é só essa parte. Então, a audição, tá? Essas diferenças de frequências que o direito e o esquerdo captam dão essa tridimensionalidade do som. Ok, então o cérebro é capaz de fazer isso? Então você faz aquela gravação, bota aqui. E como é que fica o som 3D? É porque começa
você tem várias camadas, um baixinho, um mais alto, e isso quando você traduz dá a impressão que esse é mais longe, veio de lá, esse veio aqui. Então vamos lá, eu gravei uma trilha que tem uma distância, e nessa trilha outra distância. O que o cérebro faz? Junta essa informação e diz vem de lá, ou vem dali, ou vem lá de cima, e assim ele faz esse trabalho com os 360 graus. Bom, isso é uma capacidade bem complexa. Aliás, o corpo humano é algo espetacular. Você sabia que a gente faz isso? Esse cálculo matemático com a audição, com a visão? Muito bem. Bom, se o cérebro é capaz de fazer isso, essa precisão é muito alta, porque são pequenas variações para você dizer se o som vem da direita ou da esquerda, de cima para baixo e qual a ordem. Bom, são precisões, é uma precisão muito grande, são variações pequenas. Espera aí, e se eu fizer isso? Eu coloco uma frequência, por exemplo, de 125 Hz, que você escuta. Então você bota um som 125 Hz. E do outro lado, você coloca 120 Hz. Você tem uma diferença de 5. Ou menos, ou mais, tanto faz. E aí você coloca essa frequência de um lado e essa frequência do outro. Em termos de audição, você não vai notar diferença, porque diferenças de 5 ciclos, de poucos hertz, não são audíveis. Lembra que nós temos limites? Não são audíveis. Porém, o cérebro calcula a diferença de um lado e do outro. Então, quando você coloca uma determinada frequência e uma outra aqui, sonoramente você entende da mesma maneira, mas o cérebro nota a diferença. Uma diferença de 20, uma diferença de 5, de 15, de 4, ele nota a diferença. Então, se você faz uma composição e mantém sempre essa diferença de um lado, aí você troca do outro, aí de um lado e do outro, sempre com a mesma diferença, o cérebro começa a tomar consciência da diferença. Se a diferença, por exemplo, 4 ciclos, que seria uma onda teta, por aí, delta, teta, 4, eu não me lembro mais. O que vai acontecer? Essa diferença constante, o cérebro registra e você começa a imitar. Porque é uma frequência cerebral, uma frequência de calma, relaxamento e introspecção. Então, batimento bineural é essa diferença. Então, o batimento bineural é uma tecnologia para você obter frequências cerebrais audíveis. Vamos traduzir. Você não tem nenhum som com uma frequência cerebral audível, mas quando você usa a tecnologia dos batimentos bineurais, que é essa diferença de frequências, a diferença, ou seja, de um lado e de outro, a mudança, o cérebro registra e é uma frequência cerebral. Sendo uma frequência próxima de uma utilizada em determinada área, o cérebro copia. Porque ele copia ritmos, entendeu? Então, batimento bineural não faz nada, é só uma tecnologia. O que realmente faz é uma frequência próxima às frequências cerebrais. Não tem nenhum som audível que produza essas frequências de maneira que você escute. Então, o artifício técnico utilizado são os batimentos bineurais. Mas espera aí, não tem música clássica que produz efeitos no cérebro assim, assado? Sim, mas não é a frequência sonora. São as diferenças, as modulações. Numa orquestra, você tem vários instrumentos diferentes, com afinações diferentes. Às vezes, esses sons, ao serem captados pelo ouvido direito e esquerdo, produzem diferenças que mimetizam as frequências do cérebro, que não são frequências sonoras, as do cérebro. E aí você produz, ouvindo uma música com aquela estrutura tridimensional, um efeito cerebral. O que acontece muito em determinadas músicas que não utilizam muitos sons ou modulações ou harmonias complexas é só o ritmo. O ritmo é uma frequência próxima a determinados fenômenos biológicos, próximo ao coração, próximo ao fluxo sanguíneo e tal, que você está acostumada a sentir em determinados momentos e isso produz um efeito emocional. Mas frequência sonora pura não age diretamente no cérebro.
Age quando, em conjunto com outras frequências, faz com que o cérebro perceba alguma frequência próxima ao cerebral. Espero que eu tenha explicado, tá? Uma hora a gente produz um gráfico com isso, que eu gosto muito desse negócio dos sons e o efeito disso. Eu comecei a pesquisar um pouco os efeitos disso e é muito, muito interessante os resultados. Espero que tenha te ajudado. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.